Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Seja bem-vinda Kelly Clemente no meu canal também. É uma colega minha que já estudou comigo há muito tempo, que ela não tá acreditando, né, que eu falo sobre notícias. E também eu vim aqui divulgar, né, que é a minha amiga Rosário, que dá aula de reforço. Se vocês quiserem entrar em contato com ela, eu vou pegar o contato aqui. Ela dá aula de reforço aqui na QNP 36, na 34, no Conjunto I, que é 99748398. Ela é uma das melhores professoras, ela dá uma ótima aula de reforço.
Oi galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Seja bem-vinda Kelly Clemente no meu canal também. É uma colega minha que já estudou comigo há muito tempo, que ela não tá acreditando, né, que eu falo sobre notícias. E também eu vim aqui divulgar, né, que é a minha amiga Rosário, que dá aula de reforço. Se vocês quiserem entrar em contato com ela, ela dá aula de reforço aqui na QNP 36, na 34, no Conjunto I, que é 99748398. Ela é uma das melhores professoras, ela dá uma ótima aula de reforço. Castilho assume a presidência do Peru e defende país sem corrupção. Juro pela população do Peru por um país sem corrupção e por uma nova constituição, disse o novo presidente durante a cerimônia de posse. Com o compromisso de uma nova constituição para o país socialista, Pedro Castilho, de 51 anos, assumiu nesta quarta-feira, 28, a presidência do Peru. No início da tarde de hoje, Castilho prestou juramento diante do plenário do Congresso unicameral, usando seu chapéu de palha de aba larga, uma marca que toda sua campanha eleitoral e acessório típico de sua terra andina e natal. Cajamarca, juro pela população do Peru por um país sem corrupção, por uma nova constituição, disse o novo presidente. A posse marcada no dia do bicentenário da independência do Peru contou com a presença de alguns presidentes da América do Sul. O Brasil foi representado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que volta ainda hoje para Brasília na última segunda-feira, 26, quando embarcou para o Peru. Mourão disse pelo Twitter que iria levar ao país, amigo, votos de felicidades, que prosseguimos na amizade e cooperação que sempre uniu o Brasil e o Peru, acrescentou. No último dia 20, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Castilho pela vitória. Reafirmo a disposição do governo brasileiro em trabalhar com as autoridades peruanas para reforçar os laços da amizade e cooperação entre nossas nações, disse à época de uma postagem no Twitter. Desafio. Entre os maiores desafios do novo presidente peruano estão o controle do surto da Covid-19 mais letal do mundo em relação à população, a reativação da economia e a recuperação da confiança em um país marcado por constantes crises políticas. Perfil: professor da escola pública primária, filho de camponeses, o representante do Partido Peru Livre de Esquerda, Castilho Terrones, também é líder sindical no pleito presidencial realizado no último dia 19 de julho. Ele derrotou a direitista filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori, Keiko Fujimori. Eleições. O Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru oficializou a vitória de Castilho à presidência somente no dia 19 de julho. A esquerdista conquistou 5,126% dos votos e a oponente Keiko Fujimori, do partido de extrema-direita Fuerza Popular, teve 49,874% dos votos, diante da diferença apertada entre eles de pouco mais de 44 mil votos. Em pleito realizado em 6 de julho, teve o resultado questionado por Fujimori. A candidata entrou com 5 recursos para anular os resultados nas cidades de Huancavelica, San Román, Puno, Almanga, Ayacucho, Chota de Cajamarca. Castilho foi proclamado presidente eleito pelo júri eleitoral, que levou 1 mês e meio para analisar as contestações com a agência Reuters. Bolsonaro concede medalha Oswaldo Cruz a Michele e ministros. O presidente Jair Bolsonaro concedeu à sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e outros 23 aliados do governo a medalha do mérito do Oswaldo Cruz. A homenagem foi publicada no Diário Oficial da União, DOU, nesta quarta-feira, 28.
A premiação é dividida em 3 categorias: ouro 11 reconhecimentos, incluindo a de Michele; prata 1 é bronze 4. Entre os nomes agradecidos estão os ministros Hamilton Ribeiro, educação Fábio Faria, comunicação Gilson Machado, turismo Carlos Alberto França, relações exteriores João Roma, cidadania Luiz Eduardo Ramos, casa civil Paulo Guedes, economia Rogério Marinho, desenvolvimento regional Tarcísio Freitas, infraestrutura Tereza Cristina, agricultura, pecuária e abastecimento Walter Braga Neto, defesa. Além deles, a honraria foi concedida aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, e do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, ambos aliados do governo no Congresso. O presidente ainda homenageou os seus médicos pessoais e cirurgiões Antônio Macedo, do Hospital Alberto Stey, e Luiz Henrique Silva Borsato, de Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, com a medalha Ordem de Mérito Médico. Macedo é especialista responsável por realizar a cirurgia do presidente após a facada em setembro de 2018. Já na classe grande oficial, os nomes reconhecidos são os do diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Antônio Barra Torres, e de Heloísa Bonfa, diretora clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo, entre outros. As medalhas de mérito são destinadas a reconhecer esforços de autoridades e personalidades que tenham contribuído direto ou das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas ligadas à higiene e à saúde, publicada com a agência ANSA. Supremo lança campanha das redes sociais para desmentir Bolsonaro e seguidores. Novo vídeo das redes sociais no CTF alerta novamente para notícia falsa de que a corte teria proibido o governo federal de atuar no enfrentamento da Covid-19. Supremo Tribunal Federal CTF lançou um novo vídeo da série Verde das do CTF, que busca conscientizar a sociedade sobre a importância da checagem de fatos a fim de evitar a propagação de fake news. A peça divulgada nas redes sociais da Corte reforça o esclarecimento sobre a decisão na ação direta de inconstitucionalidade ADI 641, que reconheceu a competência concorrente dos estados do DF, município e União no combate à pandemia de Covid-19. Notícias falsas deturpam a decisão, alegando que o Supremo proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia. No entanto, a Secretaria de Comunicação Social do CTF já havia publicado esclarecimentos sobre o caso no início do caso, destacando o entendimento do colegiado. Essas outras checagens estão publicadas na seção do portal Verde do CTF, para alertar sobre a importância da verificação de informação suspeita. Na área é possível conferir a lista com as mais recentes notícias desmentindo boatos fake news sobre o Supremo. Terminando aqui, eu queria pedir também para minha colega, que sempre estudou comigo, a Kelly Clemente, aí, se conhecer alguns professores, para também colocar para se inscrever no meu canal. E é isso aí, galera. Mensagem do governo federal pelo Dia do Agricultor causa indicações nas redes sociais. O canal oficial da Secretaria Espacial de Comunicação Social da Presidência da República publicou uma imagem controversa em homenagem aos agricultores, homem, portanto, uma arma de fogo. Foi bastante para nas redes sociais a oposição condenar a vinculação. A peça foi retirada do ar. Mais tarde soube-se que a Ascom comprou a foto em um banco de imagem. Cerca de 3 horas depois, pela polêmica imagem no Twitter, de uma crítica dos internautas sobre a imagem controversa, foi realizada uma tentativa de justificar no hashtag. A secretaria explica
que a extensão de posse de arma para a proteção das famílias e do proprietário rural teria reduzido drasticamente as inversões da terra. Ainda foi acrescentada uma lista apontando a redução na quantidade de invasões de terra ao longo dos anos, que depois foi corrigida para um número mais elevado através de uma errata. Segundo a SECOM, no período de vigência do governo Bolsonaro entre 2019 e 2021, teria havido apenas 14 invasões de terras, enquanto que de 2016 e 2018 esse número foi de 111 invasões. No meio das críticas dos usuários da rede social, vários apontavam que a imagem mais parecia era de um caçador. A fonte da foto foi descoberta por um dos internautas, que apontou que a legenda original da imagem no bando pago de Timergen seria um homem segurando uma arma ao pôr do sol, e ainda denuncia que a compra da foto teria custado cerca de 3 mil. A descoberta revelada aos comentários da postagem original confirmou que a imagem nada tem a ver com agricultores, o que aumentou ainda mais as críticas. A SECOM ainda não se pronunciou sobre a escolha da imagem com a agência Sputnik Brasil. Oi, galera, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês compartilharem meu vídeo para o máximo de pessoas, entendeu? Quem gosta de assistir, compartilhe, pede para outras pessoas se inscrever, né? Me ajude aí, galera. Eu também peço para as pessoas se inscreverem no meu canal, mas eu preferia também que vocês pudessem me ajudar. Campanha digital pelo menos 100 anos de insulina. Hormônios desenvolvido em 1921 é uma das descobertas mais importantes para a medicina. A insulina salvou milhões de vidas ao redor do mundo. Assim, a vida de milhões de pessoas foi preservada com a descoberta antes deste efeito, na ausência de uma medicação eficaz para o controle do diabetes. Pacientes eram privados de se alimentar, já que suas glicemias se alteravam muito e, consequentemente, morriam ainda jovens de inanição. Em 1921, o cientista canadense Frederick Banting, junto com o estudante de medicina Charles Best, com o professor da Universidade de Toronto, com John MacLeod, com seu assistente James Coliffe, fizeram uma série de experimentos e conseguiram estratificar a insulina de forma que, ao ser aplicada rapidamente, controlava os níveis de açúcar no sangue, acelerando o processo de recuperação das pacientes, feitos que rendeu ao cientista o Prêmio Nobel da Medicina em 1932. No mesmo ano, surgiu a primeira insulina disponível em larga escala, Iletim e Eli Em meses após este acontecimento, mais uma farmacêutica dá início à produção de insulina, Léo, do antigo laboratório Novo atual, Novo Nordisk. Passado em um século, a ciência evoluiu hoje. Há insulinas análogas de ação rápida e de ação prolongada ultra-rápida, até a inalável, além de diferentes formas de aplicação com seringas, canetas, agulhas pequenas e finas e bombas de insulina. Com todos estes avanços no mundo, mais de 463 milhões de pessoas conseguem viver com diabetes e até qualidade de vida. Pensando na importância da descoberta da insulina, a ADG Diabetes Brasil lança nesta terça-feira, 27, a campanha digital 100 anos de insulina, Balete da Vida, buscando retratar, através da arte, a importância de 2 líquidos fundamentais para a vida, água e a insulina.
A campanha digital será exibida nas redes sociais da ADG Diabetes no Brasil no mês de julho, e a ADG também conta com uma programação especial de conteúdos educativos para melhorar a adesão das pessoas com diabetes ao tratamento, além de lives com profissionais e pessoas que vivem com a condição. Segundo Gilberto Casanova, presidente da ADG, nossa expectativa é sensibilizar a sociedade sobre a importância da ciência e de levar o conhecimento de que a insulina é vida, pois traz longevidade e salva milhões de vidas em todo o mundo. Virologista revela nova função potencial das vacinas anti-Covid. Vacinação pode ajudar a prevenir a chamada síndrome pós-Covid, que inclui fadiga, depressão, redução das capacidades cognitivas, segundo o médico Alexei Vodovozov. Parece que a vacinação elimina a Covid-19 longa. Se isso for confirmado nos testes clínicos randomizados, conseguiremos não apenas uma vacina para intervenção, mas também para reabilitação, opinou virologista ao portal URARU. Para provar a hipótese, deve ser realizado experimentos, adicionou. Novos vacinaríamos o grupo experimental que tem Covid-19 longa, enquanto o grupo de controle não viríamos que funciona como funcionou, explicou. Uma opinião semelhante tem a especialista em vacinas e Evgeny Timakov, conforme suas palavras, aos centros de reabilitação para pessoas recuperadas da Covid-19 praticamente não vamos vacinados. A síndrome pós-Covid ocorre quando a imunidade não consegue lidar com o coronavírus. Esta se reproduz em todos os órgãos do nosso organismo, assim tendo uma função protetora de antemão. Nós salvamos do síndrome pós-Covid-19, considera ele. A campanha de vacinação está em andamento na Rússia. Várias vacinas estão disponíveis no país, entre essas Sputnik V, Epivacorona e Covivac. Para revacinação é recomendado tomar vacina em uma única dose com a agência Sputnik Brasil. Tribunal londrino reabre processo de 7 bilhões por desastre em Mariana. O processo contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de barragem Mariana MG em 2015, ação movida por grupo de cerca de 200 mil brasileiros. O Tribunal de Recursos de Londres concordou nesta terça-feira 27 em reabrir um processo de 7 bilhões contra a mineradora anglo-australiana BHP pelo rompimento de uma barragem Mariana MG em 2015 que causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Um grupo formado por cerca de 200 mil reclamantes brasileiros vinha tentando ressuscitar o processo de 5 bilhões de libras, 6,9 bilhões movido na Inglaterra contra a BHP, desde que um tribunal inferior suspendeu a ação em novembro, alegando o abuso processual. Um juiz do Tribunal de Recursos manteve a decisão. Embora compreendemos totalmente as considerações que levaram o juiz e sua conclusão de que a reclamação deveria ser rejeitada, acreditando que os recursos têm uma perspectiva real de sucesso, disseram 3 magistrados do Tribunal de Recursos na decisão emitida nesta terça-feira. O colapso da barragem do Fundão pertence a Samarco Joint Venture. Parecia entre o BHP e a brasileira Vale, matou 19 pessoas, fez com que uma enxurrada de mais de 40 milhões de metros cúbicos se rejeitou, invadisse o Rio Doce e atingisse o Oceano Atlântico, mais de 650 quilômetros do local do desastre. A ação coletiva é uma das maiores da história do sistema legal inglês e movida pelo escritório de advocacia PGMBM. Em nome
de indivíduos da empresa, igreja, organização, municípios e povos indígenas brasileiros. Tom Godeade, sócio-gerente da PGMBM, disse que este foi uma decisão monumental e que seus clientes sentiram que, pela primeira vez, os juízes reconheceram a importância do caso. A BHP, maior mineradora do mundo em valor de mercado, classificou o caso como sem sentido e uma perda de tempo, alegando que a ação duplica o procedimento do Brasil e o trabalho da Fundação Renova, entidade criada pela companhia e seu sócio brasileiro para a compensações pelo desastre. A posição da BHP continua sendo que os procedimentos não pertencem ao Reino Unido, disse a empresa, e comunicado as questões levantadas pelos reclamantes já estão cobertas pelo trabalho da Fundação Renova por decisões já existentes da Justiça Brasileira. São temas de processo em tramitação no Brasil com a Agência Brasil. FGV diz que a confiança da indústria atinge maior patamar desde janeiro. Índice que cresceu 0,8 ponto de julho para julho e atingiu 108,4 pontos. O índice de confiança da indústria ICI, medido no país pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cresceu 0,8 pontos em junho para julho deste ano, atingiu 108,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. Essa foi a terceira alta consecutiva do indicador, que atingiu o maior valor desde janeiro deste ano, 111,3 pontos. A alta foi puxada principalmente pelo índice da expectativa, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro, que subiu 0,9 ponto. Com essa, que foi a terceira alta consecutiva, o indicador chegou a 100,4,9 pontos. Índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu 0,5 ponto e chegou a 111,8 ponto. Faltam insumos. Apesar da alta do ICI, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho, 3,4 pontos. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumo, possibilidade de racionamento energético, alta incerteza econômica, fatores que tentam limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses, disse a economista da FGV, Cláudia Perdigão. O nível de utilização da capacidade instalada subiu 0,7 ponto percentual, indo para 80,1%, maior valor desde novembro de 2014, 80,3% com a Agência Brasil. Cidade retorna aplicações da primeira dose contra a Covid-19. Recebe a primeira dose mulheres de 34 anos pela manhã e à tarde. Homem amanhã serão as mulheres de 33 anos, mais repescagem para quem tem 34 anos ou mais. A cidade do Rio de Janeiro retorna nesta quarta-feira, 28, a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, a suspensão, que começou na sexta-feira, 23, ocorreu em razão de falta de estoque do imunizante. Com o envio de novas remessas pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou a retomada do calendário. Recebem hoje a primeira dose as mulheres de 34 anos pela manhã, e na parte da tarde será a vez dos homens da mesma idade. Amanhã serão as mulheres de 33 anos, mas a repescagem para quem tem 34 anos ou mais. E na sexta-feira começa a ser imunizados homens de 36 anos. Mais vacina. Está mantida a previsão para agosto de vacinação e escalonamento. Apenas por idade até o dia 18, quando serão imunizados jovens de 18 anos. Os adolescentes começam a receber a primeira dose no dia 23 de agosto, com as meninas de 17 anos, e no dia 24, os meninos dessa idade. O calendário termina
no dia 10 de setembro com os meninos de 12 anos. Até o momento, segundo o painel de vacinação da Prefeitura, receberam as 2 doses ou dose única 23,7% da população total da cidade, com 1,6 milhões de pessoas, e a primeira dose foi aplicada em 56,6% da população, com 3,7 milhões de pessoas imunizadas parcialmente com a Agência Brasil. PF faz operação para combater contrabando de ouro para a Itália. Ouro era retirado ilegalmente da garimpos na região norte. Agentes da Polícia Federal, PF, da Receita Federal realizam operações contra o contrabando de ouro garimpo ilegalmente na região norte do país para a Itália. Batizado de Ruta 79, operações cumpre 4 mandatos de prisão preventivas e 21 mandatos de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro, em São Paulo e Minas Gerais. A PF estima que no período de 2017 a 2019 a quadrilha tenha contrabandeado mais de 1 tonelada de ouro para o território italiano. As investigações começaram com a prisão de um policial federal e de um acordo com a PF. Ele fazia parte da organização criminosa e era o responsável pela passagem ilegal do ouro contrabandeado da área pública para a restrita dos aeroportos. O inquérito apurou mais de 17 quilogramas de ouro e joias que foram apreendidas. Tudo valia em mais de 1 milhão. Segundo a PF, os investigados usavam pessoas com mulas para transportar o ouro até a Itália. A carga tinha documentação falsa de empresas sediadas no Paraguai. Na sequência, a organização criminosa trazia joias compradas na Ásia e nos Estados Unidos, utilizando novamente mulas para introduzi-las de maneira clandestina no Brasil. A ação contou com 120 policiais federais no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, São Paulo, São José do Rio Preto, Piracicaba, Mirassol e Belo Horizonte. A operação foi batizada Ruta 79, porque ruta significa rota italiano, destino de contrabando, e o número 79 é a oposição do ouro na tabela periódica de química com a agência ANSA. LC prevê Selic em 7,5% este ano. A LC Consultores chamou a atenção hoje, dia 27 de junho, para o fato de que, apesar da possibilidade do FED evitar surpresas nesta semana, a persistência da inflação doméstica deverá levar o Copom a intensificar o ritmo de elevação da Selic na reunião de 4 de agosto, com alta de 100% pontos base no juro básico da economia brasileira para 5,25% ao ano. Diante da persistência de riscos climático, energético e consultoria revisou para cima suas projeções para a alta do IPCA, de 6,4% para 7%. Em 2021, é de 3,7% para 4%. Em 2022, no Brasil, os resultados recentes da inflação tornaram a superar as nossas projeções, e as projeções de mercado apontado revelante aceleração das principais medidas de tendência inflacionária. O movimento tornou preponderante a hipótese de que o Banco Central intensificará o ritmo de elevação da Selic no curto prazo. Por isso, além da alta maior da Selic, que em agosto, nível ser repetido pelo menos em setembro, o LCA Consultores passou a considerar que o aperto monetário será um pouco maior do que víamos intervendo. Pensamos a esperar que o juro básico chegue a 7,5% até o final deste ano, patamar ainda compatível com a sinalização oficial de normalização da taxa de juros para patamar considerado neutro. A LCA considera que a Selic seja mantida em 7,5% ao longo de todo o ano que vem.
mas a consultoria não fez ajustes relevantes na cotação cambial e no crescimento econômico em função dessas mudanças nas projeções de inflação e juros. Continuamos a esperar que o câmbio registre alguma descompreensão ao longo deste segundo semestre de 2021 em 2022, mas permaneça sujeito a elevada volatilidade, sobretudo associada a futuras mudanças na política monetária do FED e às incertezas do cenário político interno até as eleições presidenciais de outubro de 2022. Em relação à atividade, mantemos projeção de crescimento do PIB de 5% neste ano, é de 2% em 2022. Essa projeção são ligeiramente mais baixa do que a medida da expectativa no mercado, atualmente em 5,3%, 2,1%, respectivamente, a incorporação de uma série um pouco mais alta no final do ano, que tende a tornar a política monetária gradativamente menos estimulativa. A atividade reafirma essa nossa previsão um pouco mais cautelosa para o crescimento econômico doméstico. FMI prevê 5,3% para o PIB do Brasil. O Fundo Monetário Internacional divulgou hoje suas projeções para as principais economias do mundo, com base no desempenho esperado para o segundo semestre. Do PIB mundial deve crescer 6% este ano e 4,9% em 2022, com forte recuperação à frente à queda de 3,2% do ano passado. Os de 3,2% no ano passado, a China, que cresceu 2,3% em 2020, deve avançar 8,1% este ano e 5,7% em 2022. O Brasil deve crescer 5,3% este ano, recuperando a perda de 4,1% em 2020, mas voltaria a crescer apenas 1,9% em 2022. Após a queda de 6,5% no ano passado, as economias da zona de euro devem crescer 4,6% este ano e 4,3% em 2022. A liderança entre os europeus será puxada pela Espanha, mais 6,2% este ano e mais 5,6% em 2022. França, 5,8% e 4,2%, mais a Grã-Bretanha, que sofreu muito em 2020, quando a saída da União Europeia cumpriu seu PIB em 9,8%. Só a Espanha teve desempenho pior, deve avançar 7% este ano e 4,8% em 2022. A Índia, o país mais afetado pela Covid-19, deve crescer 9,5% este ano e 8,5% no ano que vem. A Rússia deve avançar 4,4% este ano e 3,1% em 2022. O México, o segundo maior da economia da América Latina após o Brasil, deve crescer 6,3% este ano e 4,2% no ano que vem, com desempenho maior que é o nosso. Não terei mesmo destino de PC Farias, afirma a deputada Joyce Helsman após a perícia em apartamento. A deputada federal por São Paulo reafirmou que teria sofrido suposto atentado no apartamento funcional onde mora, em Brasília, em 17 de junho. A deputada federal Joyce Helsman, PSL, São Paulo, reafirmou nesta terça-feira, 27, que foi vítima de um atentado em seu apartamento funcional, em Brasília. O parlamentar se comparou ao empresário PC Farias, assassinado 4 anos depois de ser o pivô do impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992. Tesoureiro da campanha de Collor à presidência da República em 1989, PC Farias, foi morto em junho de 1996. O corpo dele foi achado ao lado da namorada em Maceió, Alagoas. Embora o inquérito policial tenha indicado que ocorreu um homicídio seguido de suicídio, há indícios de que uma terceira pessoa teria estado no quarto onde o casal morreu.
A Polícia Civil fez agora uma longa perícia no meu apartamento com o que há de mais moderno em investigação. Também recolheu matérias para análise. Essa investigação vai até o fim do PC. Farias também viu as falhas de segurança do prédio. Não existe câmeras de segurança nas escadas e entradas do apartamento, afirmou Helsman. A deputada se recupera de 5 fraturas no rosto e uma na costela, além de alguns cortes pelo corpo. A parlamentar afirma que estava assistindo televisão na cama do apartamento funcional que usava em Brasília em 17 de julho, quando apagou e o acordou no chão do quarto sobre uma poça de sangue, sem memória do que havia ocorrido. Vou até as últimas consequências, entregarei meu sigilo telefônico que já estava à disposição para as polícias. Faço questão que os delegados vejam as mensagens e outros boletins de ocorrência. A notícia e crime serão feitos essa semana. É muito material que está sendo levantado, escreveu Joyce Helsman nas redes sociais. A perícia no apartamento de Joyce ocorreu 9 dias depois da data que a deputada afirma ter sido agredida. Inicialmente, a parlamentar procurou o Departamento de Polícia Legislativa, DEPOL, para tratar do caso. Em nota divulgada nesta terça-feira, 27, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, PP Alagoas, o órgão informou que DEPOL encerrou seus trabalhos e encaminhou o inquérito para o Ministério Público Federal, MPF, com a agência Sputnik Brasil. Com orçamento de 700 bilhões, o novo Ministério do Trabalho terá 200 cargos para indicados por Bolsonaro. Recriação do Ministério do Trabalho terá o maior orçamento do governo e contraria promessas de campanha de Bolsonaro que garantia fim das indicações de cargos públicos e diminuição de ministério. A reformulação que vem fazendo para se manter na arena política em relação à recriação do Ministério do Trabalho, que agora se chamará Emprego e Previdência. O governo de Jair Bolsonaro abrirá espaço para pelo menos 202 cargos de indicação. Onyx Lorenzoni, que ficará no comando da pasta, usará indicações políticas para acomodar aliados do presidente, especialmente os indicados do chamado Centrão, além de garantir o maior orçamento do governo, superior a 700 bilhões, ao ficar responsável pelo pagamento das aposentadorias e pensões do INSS. O novo Ministério do Emprego e Providência será palco de uma disputa por cargos. As cerca de 200 vagas se referem a cargos de gestão e poder de decisão, mas ainda cargos com atribuição que não ligadas diretamente à gestão, que são de livre indicação para nomeação, embora tenham um salário mais baixo. A nova pasta contará também com uma estrutura básica de apoio com gabinete, assessoria parlamentar, ouvidoria, consultoria jurídica e assessoria de comunicação, entre outros departamentos, segundo a mídia. As remunerações variam a cargos com salários entre 3,6 mil e 6,9 mil e com conta com outros benefícios como auxílio e diárias, e há cargos, a maior parte de 42, cujas remunerações ficam entre 2,7 mil e 10,3 mil. O novo ministério será criado por medida provisória MP e o formato final ainda está sendo desenhado por técnicos da Economia e Casa Civil. Por se tratar de uma MP, as regras começam a valer imediatamente, mas precisam ser validadas pelo Congresso em um prazo de 120 dias. Vale lembrar que, muito diferente da promessa de campanha de Bolsonaro em 2018, na qual dizia que enxugariam os ministérios, acabariam as indicações e citava o bordão "e mamata vai acabar". As diretrizes do presidente estão indo para o lado oposto. As recriações do Ministério do Trabalho faz com que este seja o 23º ministério, quando a promessa era manter o governo funcionando com apenas 15.
De acordo com Dário Souza Silva, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, entrevistados pelo Sputnik Brasil, as constantes mudanças do ministério feitas por Bolsonaro têm impacto político importante. Mas simplificação da política através dessa prática é o que mantém o presidente no cargo com a agência Sputnik Brasil. Lira fez que Bolsonaro, que é PEC do voto impresso, será a prioridade no segundo semestre. Segundo Lira, a Câmara vai também analisar o projeto de privatização dos Correios, cujo texto foi apresentado em fevereiro pelo governo federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, disse nesta quarta, 28, que a análise das propostas de reforma tributária e administrativa e a privatização dos Correios e a reforma do sistema eleitoral estão entre as prioridades de votação da Casa após o recesso parlamentar e retomada dos trabalhos no Congresso Nacional está marcado para 2 de agosto. Em mensagem em uma rede social, Lira informou que na primeira semana de trabalho colocará na pauta o projeto de lei PL 2337/21. O parecer preliminar da segunda fase da proposta foi apresentada pelo relator Celso Sabino, PSDB Bahia, no último dia 13. Com as prioridades para o segundo semestre, teremos votação importante logo na primeira semana na volta do recesso. Estamos com tranquilidade para a votação da primeira etapa da reforma tributária, o que define-se as novas regras para o imposto de renda IRJ, tuitou Lira. Como prioridade para o segundo semestre, teremos votação importante logo na primeira semana, na volta do recesso. Estamos com tranquilidade para a votação da primeira etapa da reforma tributária, que define as novas regras para imposto de renda. Entre outros pontos, ao parecer amplia a redução do imposto de renda pessoa jurídica IRPJ, atualmente em 15%. Sabino propôs que para empresa com lucro de até 20 mil por mês, a alíquota seja reduzida de 15% para 5% em 2022 e para 2,5% em 2023. Já a taxação do imposto de renda para empresas com lucro acima de 20 mil cairá de 25% para 12,5%. O governo havia proposto que a alíquota geral do IRPJ fosse reduzida de 15% para 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. A inserção do imposto de renda sobre o rendimento de fundo de investimento imobiliário FII foi mantida a proposta original da equipe econômica, prévia taxação de 15%. A tributação sobre dividendos será retirada em uma situação quando o lucro é distribuído entre subsidiárias de uma mesma holding. Nas demais situações, a alíquota de 20% proposta pelo governo foi mantida. O relator também permitiu que o prejuízo com ativos financeiros compense o lucro em outras modalidades de investimento em operação de até 3 meses. Com tal mecanismo, o rendimento total seria reduzido, fazendo o investidor a pagar menos imposto de renda. Sabino retirou a obrigatoriedade de que o construtor imobiliário apure o IR pelo lucro real, modalidade atualmente usada apenas por grande empresa. Sabino manteve ainda a cobrança de 20% do IR sobre dividendos, continuou no texto, assim como o fim da dedução de juros sobre a capital própria, forma de remunerar os acionistas, que hoje resulta em menos imposto para as empresas. O relator também manteve o limite proposto de 40 mil de renda anual para pessoa física declarar imposto de renda. No modelo simplificado, caso seja aprovado, a proposta afetará 6,8 milhões de
contribuintes que perderiam o benefício. Correios. Segundo Lira, a Câmara vai também analisar o projeto de privatização dos Correios, cujo texto foi apresentado em fevereiro pelo governo federal em abril. A Câmara aprovou a urgência na tramitação do projeto de lei PL 591/21, que trata da exploração dos serviços postais pela iniciativa privada. Aprovado no dia 20 de abril, aguarda deliberação sobre o mérito e o regime permite acelerar a análise do texto. De acordo com o ministro da Comunicação, Fábio Faria, caberá ao Congresso Nacional definir o modelo de privatização dos Correios estatal 100% pública, além de estabelecer que o Sistema Nacional de Serviços Postais, CNSP, poderá ser explorado em regime privado. O texto prevê que a União mantenha para si uma parte do serviço chamada na proposta de serviço postal universal, que inclui encomendas simples, cartas e telegramas. Além da privatização dos Correios, vamos analisar as reformas política e administrativa. Temos ainda que discutir a reforma eleitoral. A Câmara dos Deputados segue fazendo seu papel, que é a prova, modernização legislativa, sempre em discussão com a maioria dos líderes, disse Lira. A reforma no sistema eleitoral tramita por meio da proposta de emenda à Constituição do PEC 135/19, o principal ponto do texto que torna o voto impresso obrigatório. O texto apresenta pelo relator Felipe Barros, PSL, Pará, no final de junho, determina que se adote um tipo de urna eletrônica que permita a impressão do registro do voto. Essa espécie de cédula em papel será então depositado em recipiente indevassável, assegurada a conferência pelo leitor, mas sem qualquer contato manual. O texto ainda precisa ser votado pela comissão especial que analisa o tema. É previsão, segundo Lira, que o relatório seja votado pelo plenário a partir de dia 4 de agosto. Já a reforma administrativa do PEC 32/20 ainda precisa ser analisada por uma comissão especial. Os trabalhos do colegiado tiveram início no dia 16 de junho. A PEC, encaminhada ao Congresso em setembro do ano passado, mexe na Constituição para alterar a disposição sobre servidores, empregados públicos e também modificar a organização administrativa do Estado. O relator da proposta, Arthur Maia, do DEM Bahia, propôs a realização de 12 audiências publicadas sobre o tema. Os deputados já aprovaram uma série de requerimentos com convites a autoridades para debater a proposta. Um dos convidados é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Maia tem prazo mínimo de 10, máximo de 40 sessões da Casa, contadas a partir da data da instalação do colegiado. Os deputados pretendem realizar ainda diversas audiências públicas para debater o impacto da reforma sobre os serviços públicos federais, inclusive na educação pública, e também sobre serviços públicos incumbidos de enfrentamento de situação de emergência, calamidades públicas, em particular da pandemia de Covid-19. Também serão chamados representantes de diversas categorias nas áreas de segurança pública, no judiciário e na educação, sindicalista, além de servidores da Receita Federal. A comissão também aprovou o pedido de informações sobre a reforma de órgãos do governo e deve realizar ainda seminários estaduais para debater o tema com a Agência Brasil.